Paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com os meus irmãos? Graças a Deus. Amados, eu vou trabalhar o texto hoje de João 17, 17 em diante. Gostaria que a gente a lesse para evitar a fadiga dos irmãos estarem em pé o tempo todo. Bom, eu não vou cansar os irmãos. Diz o texto assim, João 17, o Evangelho, tá? 17, fala assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo, porque por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Pode se assentar, santos. Antes de iniciar a minha fala, eu já externo o meu agradecimento, o meu respeito ao pastor Luiz, que pela fala da nossa irmã Janaína, já aprendi a amar. E fala muito bem do pastor. E ouvindo, em poucos minutos, o pastor aqui falando, já ganhou totalmente o meu respeito. Porque um pastor que ensina as ovelhas a ouvir e amar a palavra, é porque ama Jesus. Quem ama Jesus, ama o rebanho. Isso está um pouco em escassez. E Deus me deu o privilégio de conhecer mais um santo de Deus que tem isso. Que o Senhor te abençoe, pastor. É uma honra estar aqui. Gostaria também de honrar a vida da irmã, que foi a ponte para que a gente pudesse estar aqui. Irmã Janaína, que nós conhecemos muito tempo que eu digo anos. Pessoa de Deus. Pessoa que tem aguentado muitas pedreiras na caminhada, porém se manteve curvada ao Senhor. Isso é lindo, irmão. No tempo que estamos vivendo, que muitas pessoas arrumam desculpa para pular para fora, se manter no meio da guerra, só aqueles que foram chamados. Que o Senhor assim continue abençoando a nossa irmã. E para mim foi um privilégio ter conhecido a minha irmã. Graças a Deus. Amados do Senhor, vamos à palavra de Deus. Lemos aqui o texto de João 17. Mas eu não tenho como coisa na minha vida a prática da macrovisão. A macrovisão é arrancar um verso ignorando o resto do texto. Eu vou utilizar todo o texto para repassar para os irmãos aquilo que Jesus já falou. Esse texto é maravilhoso, querido. Apesar de não ser um evangelho sinótico, porque não conta o que os outros evangelhos estão dizendo, foi o último a ser escrito. Foi escrito por um homem que andou com o próprio Senhor. Esse evangelho foi escrito depois que Trajano ascende ao trono, liberta o apóstolo da ilha, aonde ele teve a honra, o prazer e a graça de ver os céus por dentro. João, sendo pastor da igreja que está em Efésios, antes do seu jubilamento, ele também tem uma companhia ilustre naquela igreja. A irmã Maria, mãe de Jesus, também frequentava aquela igreja, e João cuidava daquela mulher. João, quando volta da ilha, ele recebe do Senhor os perigos que aquela igreja estava passando. Perigos que não estava agora só fora, estava dentro dela. Para que a gente possa saber claramente, está escrito no livro de
de Apocalipse capítulo 2, a igreja de Efésios. Aquela igreja estava sendo ameaçada pelo gnosticismo. O gnosticismo levantou líderes baseado apenas na sua visão, e não em algo que o Senhor tinha plantado no coração deles. Era aquele negócio da fala, da prosperidade. Quem tem Deus é próspero. Me mostra o que você tem, que eu te digo quem está na tua vida. O apóstolo João refuta essas coisas. E ele escreve esse evangelho também para combater outro grande problema que estava acontecendo naquela igreja. O perigo iminente dos nicolaítas, que era uma ideia da libertinagem no meio dos santos. Ora, se vocês são livres, façam o que vocês querem. Afinal, vocês são livres. João, ele fala isso é engano. Isso vem da boca de falsos apóstolos. Porque, na verdade, a grande liberdade é para adorar a Deus. Nós permanecemos escravos do Senhor, curvados totalmente a um Deus zeloso e fiel. João escreve esse evangelho para mostrar, para provar que Jesus era simples, mas ele era um Deus santo, poderoso, um Senhor que realmente conhecia as fraquezas dos homens, porém que havia vencido, e que nos deu um caminho para poder vencer nele. Queridos, eu aprendo só na biografia desse livro, que sem Jesus ninguém consegue caminhar. Por máximo que a gente consiga triunfar nas nossas performances. Se Jesus não habitar o nosso coração, o negócio fica feio, irmãos. Evangelho no estereótipo é apenas máscara. O evangelho ele tem que estar cravado no nosso coração, e isso vem através de um novo nascimento. João escreve esse evangelho a pedido dos irmãos que estavam sofrendo essa violência, que estava dentro da igreja, não estava fora. Era um período de tranquilidade, era um período de não perigo, porque a igreja já estava enchendo, Jesus já havia operado muitos milagres no meio dela. Porém, sabendo disso, os falsos passaram para dentro, porque existia uma coisa dentro da igreja chamada cooperação e amor. Enquanto os outros passavam fome, a igreja ia robustecendo, ficando forte. Os crentes que uma hora estavam magrinhos, estavam engordando, mostrando que não era o que os homens faziam, mas era o Senhor da seara que prosperava o povo. Um povo que uma outra hora era escravo, pobre de maré, agora conseguia falar até bonito. Um povo que tinha sua família quebrada, estava sendo modelo de família fiel no meio de uma sociedade. Ora, isso causou inveja nos que estavam de fora. Causou inveja. E como aconteceu naquela época, ainda acontece hoje. Quem está de fora quer o segredo dos cristãos, e pula para dentro com capas e fingimento. Mas o Deus da igreja é fogo, e diante do fogo o que é falso não perece, não persiste. Irmão, nada que é falso consegue ficar em pé diante do nosso Senhor, não. Porém, permita-nos, vamos avançar. Quando nós lemos este texto aqui, ele tem um porquê foi falado. Irmão, a Bíblia é tão fantástica que você não precisa forçar a interpretação. Nós temos que respeitar um negócio chamado exegese. De dentro para fora, não de fora para dentro.
As minhas ideias na palavra não funcionam. E Deus não honra isso. Eu gosto muito da frase de Charles Spurgeon, quando ele diz assim: quando nós não respeitamos a palavra do Senhor, Deus automaticamente neutraliza o poder do Espírito Santo, porque não honraram a Jesus. Deus só honra onde a palavra é fiel. Deus não sustenta aliança com o homem, Ele sustenta aliança com o Filho. Nós estamos na mão do Filho. E isso é lindo, é poderoso. Jesus fala essas palavras maravilhosas. Isso aqui aconteceu, eles estão no cenáculo ainda. A mesma reunião, irmãos, que alguns estudiosos vão dizer que é a casa do pai de João Marcos, um lugarzinho lá em cima. A última ceia, lugarzinho de irmãos. A mesma ceia, é o mesmo lugar, irmão, que o traidor foi revelado. É o mesmo lugar também que o traidor sendo revelado, Jesus lava o pé do homem, irmão. E não tem ressentimento nenhum. Olha que coisa linda. Lavar o pé daquele que vai te trair daqui a pouco. E nem deixar isso vir para fora. É o mesmo lugar que o Senhor reparte o cálice e o pão, e vê que vai acontecer algo terrível à sua carne, o seu corpo ainda fala: eu esperei tanto esse momento para estar com vocês aqui. Aí Jesus começa uma caminhada de despedida. O coração dos irmãos vão ficando meio pesado, vão ficando meio atribulado. Ora, irmão, a gente pode entender isso. Tem um líder bom, um líder poderoso, um líder que acalma as suas tempestades, um líder que, olha, te dá uma segurança tão incrível, irmão. Queridos, vem aqui. Pedro é um cara que trabalhava com pesca. E o resto também. Alguns dos irmãos também. O Marcos, ou o Mateus, na verdade, que é o Levi, o cara era um cara bom de posses. A segurança foi tão grande que os caras largam tudo para andar com Jesus. Aí de repente o negócio está andando e ele fala assim: vou morrer, viu? Ô irmão, se fosse eu já ficava meio chateadão. De novo não. Fica conosco. Ele começa a trabalhar isso. Começa a trabalhar esse cenário. E no meio desse cenário, ele chega nessa oração maravilhosa. Alguns dos estudiosos vão dizer que essa oração foi a oração mais perfeita. Foi a oração mais linda feita em todos os tempos. Porque foi a oração partida do Deus Filho ao Deus Pai. E essa oração aconteceu em 3 instâncias. Primeiro, Jesus ora por Ele mesmo, dizendo ao Pai: Pai, eu vou concluir a Tua obra com perfeição, Pai. O Pai, Ele se humilha diante do Pai, entregando tudo isso. Mas depois Ele ora para os seus discípulos. E ele ora, irmão, uma oração de intercessão maravilhosa e perfeita, confiando no Pai, sabendo que a plantação dele não poderia perecer de qualquer forma, porque ele cuidou, a semente era perfeita, maravilhosa, sendo colocada e foi cultivada e guardada. E só nisso eu aprendo uma lição, irmão. Que, queridos, quando nós recebemos uma palavra do Senhor e entendemos que estamos recebendo agora uma palavra do Senhor, ore para que o Senhor guarde a semente no seu coração. Muitos de nós temos abortado o nosso propósito, ou o entendimento do propósito, por falta de vigilância. E vigiar é colocar-se em guarda. Às vezes, irmãos, a gente ouve algo de Deus e pegamos e colocamos na cacholinha e saímos andando, em vez de começar a regar aquilo.
observar mais perto. Permita-me sair um pouquinho do texto aqui, que não é de praxe eu fazer isso. Olha, o povo de Israel, quando estava saindo do Egito, eles sabiam que o Senhor, e tinham certeza que o Senhor ia levar eles a atravessar o Mar Vermelho, não é verdade? Tinham certeza que eles iam entrar na terra prometida, é verdade. Deus provou através de sinais, colunas, matou todo mundo ali, irmão, primogênitos, foi por meio de sangue. Porém, nem o povo e nem Moisés sabiam como. Tanto é que quando eles chegaram na beira do mar, que não viram o negócio aberto, o que é que eles fizeram? Murmuraram. Ai, não tinha cova lá atrás, não. Ninguém sabia como, nem Moisés. Tanto é que a resposta de Deus para Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. E nesse intervalo o Senhor fala: fala lá, toca lá, vocês vão atravessar ali. O Senhor permite essas coisas, irmão, esses momentos, esses silêncios, justamente nos movendo, nos chamando para voltar à presença dEle e perguntar. Nós somos rápidos para sair da presença do Senhor, irmãos. Nós somos rapidinho nisso. Ouvimos, vamos embora. E as coisas não são assim. Deus vai dando etapas da nossa caminhada, Ele não dá tudo. Ele vai dando etapas dela. É por isso que o maior sintoma de pessoas que estão na caminhada para cair no buraco é o sentimento de já sei, já entendo, já sei o que ele está falando. Não, aqui não, graças a Deus. Mas lá por onde eu ando, irmãos, às vezes quando uma pessoa recebe um cargo, ou recebe uma carteirinha, ele já acha assim: já cheguei, já sei, não tem mais nada. Ô irmão, é o início. Nós só podemos dizer isso, e eu acho que ninguém vai escutar, quando nós formos levantados pela mão, pelo nosso grande Deus. Aí você vai saber se você chegou mesmo lá. Fora disso, irmão, nós estamos aqui para aprender sempre. Nós estamos aqui para aprender sempre. Aí Jesus trabalha poderosa essa palavra com os discípulos. Mas ele faz uma terceira oração. Faz a oração que é pela igreja, que depois iriam ouvir essa palavra, iria escutar essa palavra, e essa palavra iria germinar de uma forma maravilhosa, como tem acontecido. Mas vamos lá. Eu gostaria de frisar hoje sobre santidade, queridos. Amigos, a palavra santidade, ela vem do termo kadosh, separado. Mas não é só separado, é designado ao sagrado. Refere-se a um indivíduo que foi consagrado perante os olhos de outrem. O que Deus faz, Deus não faz no escuro, ao oculto. Se Deus te chamou, se Deus te separou, o céu sabe que você é separado. Satanás sabe que você é separado. Quando nós falamos de separação, irmão, santificação, eu me lembro da 1 de Pedro, capítulo 2, vai dizer assim, verso 9: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um povo adquirido, santos, separados. Esse separado no grego, irmão, é reiro, fala do sagrado, implica num relacionamento especial com Deus, algo que não deve ser violado, maculado ou manchado. Deus, quando nos separou, é uma forma de veste santa. Ele olha aquilo que Ele colocou na sua vida.
É uma coisa poderosa. Tendo olhado isso aqui, entendido que é ser santo separado. Agora vamos lá. Irmão, quando nós falamos de santidade, nós temos que entender que santidade não é isolamento. Não tem a ver, irmão, ser isolado num espaço geográfico, onde o cara fica escondido entre quatro paredes, não toca aqui, não toca ali, não tem a ver com isso. Porque o Senhor disse que nós seríamos luz no mundo, não é luz do mundo, é luz no mundo. Mas tendo isso em vista, vamos lá. Eu aprendo aqui algumas lições que eu vou repartir com os meus irmãos. Se separado, irmão, não é isolamento, Ele nos envia ao mundo por quê? Então, por um lado nós devemos viver e servir para testemunhar no mundo. Porque Deus nos santificou, porque para nos enviar ao mundo, para que o mundo saiba o que é um povo separado. Santidade, irmãos, implica em um modo de vida. Não é uma fala, não é uma verte. Nós sabemos, né, irmãos? Muitas pessoas, se nós começarmos a andar de terno e gravata aí, as pessoas vão ficar até chacota da gente dizendo: irmão, ô irmão, ô irmão. Está enganado, está enganado. O nosso estilo de vida, a forma que a gente vive, é que expressa se somos santos ou não. Irmão, por máximo que a gente seja mestre desse negócio de usar máscaras, nós não conseguimos ficar mascarado a vida inteira, o tempo todo. Você quer conhecer alguém? Coloca uma mesa de café e começa a tomar café com ele. Chama para jantar. Vamos comer, vamos almoçar. Aí você vai ouvir algumas coisas, porque a boca fala do que o coração está cheio. Nós estamos ouvindo uma palestra hoje, estamos vindo de uma convenção, onde o pastor disse: irmão, na igreja ou no nosso ciclo de santidade, é fácil o comportamento de cristão. Agora, quando estamos nas trevas, é onde os nossos desejos falam, é onde os nossos poros reagem, é onde as nossas intenções ficam claras. Porque o homem que não é santo começa a desejar a vida do ímpio. O homem que não tem um estilo de santidade, que não foi regenerado pela palavra, não consegue se manter em uma posição santa. Logo o que tem no mundo o atrai. Já viu aquele negócio de gangorra? Levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. E está no coração dele. Se Satanás acessou o seu coração, querido, foi porque ele achou alimento. Foi porque ele achou as vias abertas para entrar dentro dele. O único homem que foi tentado de fora para dentro foi Jesus. Nós somos tentados por tudo que tem no nosso coração. É por isso que santidade é um processo sempre, sempre. É como tomar banho de manhã, toma banho à noite. Tomou banho ontem, toma banho amanhã. Toma banho hoje, cara, né? Pule um dia não, que o negócio fica feio. Nós temos que ter essa cultura de nos limpar todo momento. Não adianta o sujo falar o sujo. Quem é sujo não tem autoridade para falar o outro sujo. Irmão, a pessoa que não é liberta, irmão, a coisa mais violenta que tem é um ímpio tomar a palavra de Deus na boca e tentar falar da santidade de Deus. É uma coisa triste e terrível. É como parece que está maculando o nome do Senhor. Quando nós falamos da palavra do Senhor, que fomos santificados por ela, nós falamos com alegria, com amor, com paixão. Eu ouvi uma vez um pastor traçando isso. É mais ou menos
eu vou passar essa imagem. A gente acorda pela manhã, toma aquele banho. Aí você dá uma voltinha ali na rua, volta para sua casa. Você pega um algodão, passa na sua testa para você ver. Fica pretinho, irmão. Só num caminho, você não precisa andar a cidade toda não, só atravessa, vai. Quando nós trazemos para o espiritual, irmão, nós acordamos sendo bombardeados pelas coisas de Satanás. Você liga a TV, irmão, 8 horas da manhã, ou 7 horas da manhã, o primeiro jornalista. Bom dia. Nessa noite morreu 300. O pai de família matou o seu filho, não sei o quê. O outro pulou no pescoço do outro e arrancou fora. Olha, o governo levantou, não sei o que, agora aposentado dançou. Olha, você que tinha uma economia no banco, agora foi confiscado. E ele fala isso sorrindo. Fulano de tal, que estava se recuperando de uma doença, o quadro piorou e a família já se prepara. Aí para amenizar ele fala, o cachorrinho Lulu, que estava doente, foi tratado pelo o veterinário, e ele agora está correndo, latindo, que alegria. Depois que ele termina, ele fala assim, tenham todos um bom dia. Isso vem de Deus, irmão. Quem tem um bom dia ouvindo um trem desse? Aí você vai na padaria, você encontra um padeiro que parece que dormiu com a cama um pouco pensa, né, irmão? Dá um pão aí, você quer qual? Aquele branco, ele te dá o mais preto de todos. Tá! É esse mesmo. Você vai lá no seu carro, quando você liga, o trem não liga. Aí passa um outro com um carrão ouvindo aquelas músicas mundanas, aquele trem todinho, e você, oh Jesus, eu preciso ir para cá, para o trabalho, naquele negócio todo. Mas essa porcaria. Compra outro. Sabe? Você já acorda com isso tudo vindo para cima. Nós precisamos, nesse entender, nós precisamos parar e ouvir, meditar no Senhor novamente para limpar a nossa mente, o nosso coração e entender quem garante o nosso dia é Deus. Santidade, irmão, trabalha isso em nós. Pensamento errado, sentimento errado, gerações erradas. Mas vamos lá. Outra lição que eu vou aprender. Nós devemos evitar nos contaminar pelo mundo, irmão. Olha o que Paulo fala, Romanos 12, 2. Então não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação de vossa mente, para que possa experimentar qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Irmão, não vos conformeis. Esse não vos conformeis é não vos amoldeis. Não tome esse formato. Não ouça as mentiras que Satanás lança contra a igreja. Deus tem sempre uma palavra para levantar aquilo que está caído em você. Aliás, a Bíblia diz que as palavras do Senhor renovam toda manhã. Essas promessas poderosas, que promessas são essas, irmão? É que Ele venceu e aquele que venceu vai voltar. Ele vai voltar. Querido, quando nós vamos ao mundo, irmão, com esse sentimento que parece que Jesus perdeu, parece que é um dia comum, um dia qualquer. Oh, querido, você está perdido. Você está perdido nos seus pensamentos. Eu não tenho que viver tateando as coisas, como colocando nas costas do destino, não. Todo o meu futuro, tudo o que está acontecendo está escrito. Cabe eu confiar no Senhor e buscá-lo para compreender. Se não eu compreender, irmão, se deleite debaixo da promessa do Deus vivo e vai viver a sua vida. Mas vamos lá, como nos manter santos?
que essa é uma das coisas que mais mexe, né, irmão? Nós vamos entender, irmão, a palavra que vai no verso 17. O que é que nos santifica? É a palavra. É a palavra. Irmãos, eu prego em muitos lugares, há 17 anos já. E eu vejo, não estou aqui falando dos irmãos que tocam, não estou falando aqui dos profetas, é só uma observação, não é uma crítica. É a unção do violão que desce, rompe a unção do profeta que tem o poder para santificar, a unção da água e a santificação, irmão, ela vem pelas águas puras que vêm do trono de Deus, que é a palavra. Eu gosto muito de um autor quando ele diz assim que se você não recebeu aquilo que já está revelado, você não vai acessar o que há de novo para vir, porque você já rejeitou o que Deus já falou. E nós estamos numa geração pós-moderna que quer muito, irmão, quer muitas receitas de bolo. Nas nossas próprias lojas, evangélicas, estão aí 7 dias para atualizar a sua vida. 7 segredos para em uma semana pegar o seu ministério fracassado e colocar no ministério de sucesso. Irmão, eu tenho 40 anos, não parece, não é verdade? Casado há 15 anos. Até hoje eu não compreendi esse segredo, a não ser chorar e orar. Chorar e orar. E o caminho da oração não é um caminho fácil, não. Porque o caminho da oração, a gente se esbarra no coração duro e arrogante. O coração de papai tem que fazer. Ora, eu estou orando, se eu orei, ele tem que fazer. A oração que, Senhor, eu fiz um favor de ir para a igreja. Aquela oração, o meu pastor disse, se ele disse, ele é homem de Deus, então o Senhor tem que fazer. Irmão, e a gente vai começando a tentar orar, Deus não responde a primeira, não responde a segunda. Isso eu estou falando de semana, tá? Aí daqui a pouco já foi para a quarta, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí o cara fica totalmente desmotivado. O caminho da oração, irmão, é um caminho que nos quebra inteiramente. Porque é o caminho que nos ensina a dependência. É o caminho que nos quebra inteirinho e nos mostra quem nós somos. Às vezes nós não temos as nossas orações respondidas, porque nós vamos a Deus inflados. Achando, Senhor, eu estou fazendo o favor de orar. Não é assim não. Senhor, eu vim aqui porque eu entendo que eu só posso orar. Eu não posso fazer nada, eu já entendi que na minha vida eu não posso fazer mais nada, a não ser pedir ao Senhor que me ajude. Nós precisamos entender isso. O processo de santificar se dá por meio da santa palavra, irmão. A palavra é a maior dádiva dada por Deus a nós. Irmão, o conceito de dádiva é aquilo que se dá gratuito, presente, oferta, ato espontâneo, algo de valor. Ele nos deu. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 3, vai dizer que quando os santos se reúnem para falar da palavra, até os demônios e principados começam a espiar os irmãos para saber os segredos de Deus sobre a igreja. Segredos que foram ocultados de principados e potestades, nem anjos sabiam, foi revelado à igreja através da palavra. E foi dado gratuitamente. Irmão, crente que não ama a palavra, nunca amou a Deus.
Não se separa a palavra de Jesus. Jesus e a sua palavra é a mesma coisa. Irmão, se nós entrarmos nessa ideia que a Bíblia é uma coisa, Jesus é outra, então eu tenho total condição de escrever uma Bíblia. Você também tem. Vai falar que nós não temos algumas luzes que vêm nas nossas mentes, que são coisas bonitinhas. Mas não é bem assim não, irmão. Não é bem assim não. A Bíblia foi escrita nos céus, irmãos, e inspirada nos homens na terra. Isso aí é uma dádiva, revela profundamente os altos segredos. Quando nós falamos disso, me vem algumas lições. Olha só, se a palavra de Deus, irmão, é a dádiva, nós devemos ter um comportamento diferente com ela. Infelizmente, e graças a Deus aqui por eu ver o comportamento dos meus irmãos, a gente já percebe. A gente tem buscado muito resultados, não é verdade? Às vezes nós convidamos pregadores que mexam conosco, faz a gente saltitar. Abala a carcaça todinha, mas quando vai embora fica só o pó. Fica só o pó, irmão. Liquidifica tudo. O fogo foi tão grande que derreteu até o cérebro. E a gente lidar com o que ficou pó. Eu me lembro uma vez, eu fui chamado para pregar no encerramento, pastor, de um congresso de avivamento. E quando eu cheguei, sabe aquela expressão de alguns pastores preocupados? Aí o irmão falou assim: ô pastor Tiago, olha, sexta e sábado aqui foi fogo, pastor. Foi fogo, pastor. Esse povo chegava, ficava bêbado. Pastor, o negócio foi tão grande porque o pregador não precisava nem pregar. Era glória para cá. Na hora que eu fui pregar, irmão do céu, misericórdia. Misericórdia. O silêncio, irmão. Eu digo silêncio assim, você viu no rosto das pessoas a falta de reverência à palavra, aquele negócio. Ai, vai acabar. Vai começar daqui a pouco o filme. A briga dos irmãos com o som, pastor, é mais ou menos. Gente, aí ele começou a tocar, não dava certo o negócio. Aí ele começou a tocar assim, aí parou. Gente, vamos orar aqui porque Satanás está impedindo aqui. E o som é que era ruim, irmão. Essas coisas. Me deu um negócio assim, foi um pouco mal educado da minha parte. Mas veio, sabe, aquele negócio de... Tem uma hora que a gente sucumbe à emoção e fala coisa que não deve falar. E saiu, irmãos. Falei, pastor, se os dois pregadores fizeram tudo isso, queimou tudo, não ficou nem membro. Ficou só as cadeiras. Me deu uma tristeza, irmão. Me deu uma tristeza. E não era porque para ouvir glória não, irmão. Era o descaso com a palavra. Parecia que precisava de alguém ficar falando 2 horas alabaxéia. Ou dizer, você vai ter uma Land Rover, você vai ter um apartamento, você vai casar ou descasar. Você não sei, irmão. Só a palavra não funcionava. Eu comecei no meio da mensagem a entender. Jesus, converta esse povo e converta a mim também, porque eu estou irado. Isso traz tristeza a nós, irmão. Nós temos acesso à Bíblia, nós temos acesso a estudos, nós temos acesso a bons mestres, nós temos acesso a bons pastores, mas parece que é um mundo que nos atrai o tempo todo. Se você não ama a sua palavra, você precisa nascer de novo. Irmão, o maior sintoma de Espírito Santo na igreja é o amor à palavra, a reverência a Deus, o amor. Não tem a ver com essa explosão. Irmão, já está diagnosticado por pesquisas, 70% das nossas explosões, epifanias,
tudo vem da mente de pessoas. Porque depois ficou um caos. Um caos. E justamente, irmão, porque não entendeu e não consegue utilizar essa dádiva poderosa que é a palavra. Mas vamos lá. A palavra de Deus, irmão, ela é a verdade e não apenas contém a verdade. Ela é a verdade de Gênesis e Apocalipse. Hoje tem um conceito falado no nosso meio e defendido por alguns neoteólogos, nascidos do pentecostalismo, não do Pentecostes, do pentecostalismo, que é o excesso de espiritualidade, ou a espiritualidade sem o intelecto funcionando junto. Como é que é isso aí, irmão? Que a pessoa olha aquele texto de Jesus, Jesus é o caminho, vai dizer assim, não, Jesus é apenas um dos caminhos. Há uma verdade em você, há uma verdade em mim, há uma verdade no fulano, há uma verdade lá no picolezeiro que está passando. Então, se o picolezeiro tem uma verdade, nós, como servos de Deus, temos que entregar um microfone para ele, porque a verdade dele vai nos edificar. Irmão, a verdade não é relativa. A verdade, ela é superior, ela é magnífica, ela é eterna. A verdade do Senhor, ela não é condicionada à minha emoção. Não é condicionada à minha raiva. Eu com raiva, a palavra continua sendo palavra. Eu emocionado, a palavra continua sendo emocionada. Ou continua sendo a verdade. O pregador pode estar com raiva, ou ele pode estar triste. Você pode estar acabando de sair de uma guerra. A palavra continua sendo pura. Ela é a verdade. Não só contém a verdade. Porque senão, a gente pode procurar, calma aí, isso aqui só aconteceu em Davi. É mais ou menos pegar as cartas pastorais e falar assim, isso eu não posso aplicar na nossa vida, porque isso aconteceu só lá em Coríntios. Já ouviu isso ou só eu? Isso aconteceu só lá. Parece que o homem estava aqui narrando um negócio, irmão. A palavra de Deus é acultural. Ela não tem tempo, ela não tem prazo de valia. Ela fala dos pecados que nós apenas repetimos ele. Nós nem criamos pecado, tanto que a gente é pequeno. A gente só repete eles. O único criador de coisas profundas e maravilhosas é Deus, o Senhor eterno. Mas vamos lá. A palavra do Senhor é o instrumento da nossa santificação. Sem o conhecimento da palavra, irmão, não vai haver crescimento espiritual. Dwight Lymewood escreveu na capa da sua Bíblia, dizendo assim, ou esse livro te livra do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Os dois não andam juntos. Você quer ser santificado? Coma a Bíblia. Medite na Bíblia. Estude a Bíblia. Deixa a palavra de Deus te confrontar. Misericórdia, irmão. Hoje chega a me dar um arrepio. Sabe falar assim, esses pregadores do amor moderno, né, irmão? Jesus te ama tanto, Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele ignora o seu caminho. Ele te ama, mas Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, te ama tanto, mas tanto, mas tanto, que Ele cega por aquilo que você faz. Aliás, foram espalhados na mídia outro dia que nós somos o centro de Jesus, não é verdade? Oh, mentira. Tem nada a ver, isso é humanismo. Não tem nada a ver. Queridos,
a palavra do Senhor, ela é a única vassoura que atinge o mais profundo do nosso âmago. Ela é uma ferramenta que ela vasculha o mais escuro do seu quarto, aquilo que ninguém consegue entrar, ela entra até lá e limpa o lixo. Essa palavra é tão profunda que você lendo ela, apenas leia, irmão, porque tem gente que fala, eu leio a Bíblia assim, o Salmo 23, misericórdia, irmão. A Bíblia chega e abre sozinho. É uma coisa incrível. O Salmo 23, meu Deus. Salmo 91, sangue de Jesus Cristo, irmão. Mas quando a gente lê a Bíblia, lendo ela mesmo, irmão. Querido, a gente começa a entrar em colapso conosco mesmo. Ela começa a vasculhar em nós, nos confrontar. E isso é um processo de santificação. É uma limpeza que se dá de dentro para fora. Agora eu gostaria de concluir essa mensagem, para concluir, entendendo que santificação quem faz é você. Quem faz é você. O Senhor te salva, salvamento pela graça. Mas o dever de santificar é você. O Senhor, irmão, Ele é magnífico, Ele é soberano, mas a soberania de Deus não anula a sua responsabilidade. Deus não honra preguiça. Deus não honra preguiça. Ninguém vai ser um grande pregador se não se esmerilar na palavra. Ninguém vai ser um grande obreiro se não se afadigar no conhecimento. Ninguém vai compreender as coisas do Senhor, irmãos, se não se aprofundar no esmerilo da palavra. Essa fantasia que eu oro, aí vem Jesus como uma pomba que posa aqui e fica falando. Quem inventou isso foi antes da reforma, por Martinho Lutero. Você não precisa ler, apenas dobre o joelho que o Espírito fala. O Espírito Santo não honra a preguiça. Leia a Bíblia, o Espírito te lembra. João 16, o Espírito que vem após mim vos lembrará do que eu tenho vos falado. Como eu posso me lembrar se eu não leio? É a mesma coisa, eu vou prestar um concurso e quero passar com boas notas, e o Senhor é quem vai fazer isso. Pronto, meu irmão, você já recebeu conhecimento, vai lá. Você sabia que isso é uma prática do budismo? A maioria dos budistas, eles fazem isso. Linha de Szechuan também faz isso. Pega o livro deles de conhecimento, coloca aqui debaixo do braço aqui, e fica lá. Dizendo que aquilo está entrando na carne dele. Ele está vendo aquilo com a alma. Agora imagine se a gente pega essas práticas. Uma boa parte de crentes que nós visitamos as casas como pastor, irmão, para conversar, porque não está conseguindo vir à igreja, porque não está conseguindo romper em seus relacionamentos, porque estão quebrados em suas finanças. A gente pergunta, você lê a palavra? Não, Deus é tudo para mim, Ele fala comigo todo dia. Você lê a palavra, minha irmã, meu irmão? Pastor, não tenho tempo. Como Ele é tudo para você? Irmão, ninguém trabalha 24 horas do seu dia, ninguém. Isso é mentira. Nós não acordamos trabalhando e nem dormimos trabalhando. Nós temos os momentos de descanso. E nesses momentos, irmão, não é possível que 1 hora, 1 hora e meia, não dá para você começar a ler a Bíblia. Nós precisamos voltar, irmão, à palavra do Senhor. Vamos colocar de pé. Lembre-se, por máximo que os nossos congressos sejam lindos e maravilhosos, estou falando no modo geral, santos, porque aqui compreendo que tem pessoas maduras aqui e um pastor de pé.
Irmãos, santificação é coisa individual. É individual. Ninguém vai viver na sombra do outro, porque salvação é individual. Ninguém vai entrar no céu de mão dada com o outro. Não existe isso, irmão. Se fosse assim, nós saberíamos, nós tínhamos que colocar no nosso relógio aqui, né, pastor? Vamos sincronizar o dia que nós vamos morrer aqui? Para que no dia a gente se encontre e fica de mão dada. Aí vai todo mundo assim. Que conversa, irmão. Não tem isso não. É a nossa decisão. Vamos orar ao papai? Pai, obrigado por a tua santa palavra, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Senhor. Jesus, o Senhor me deu a honra para falar para uma igreja santa, Pai, porque o Senhor tem santificado esses irmãos. Meu Senhor, em nome de Jesus, eu não os conheço, mas o Senhor os conhece, Senhor. Eu oro por aqueles que têm dificuldade, Jesus. Senhor, abra o coração dos meus irmãos, destrava a porta do conhecimento, Senhor. O desejo, a sede de conhecê-lo, Pai. Meu Deus, eu oro, Senhor, pelos familiares dos meus irmãos, Senhor. Pai, que a palavra seja a base de cada família, o núcleo, Senhor, que sustenta. Pai, eu oro pelos obreiros, Senhor. Que a verdadeira motivação seja o amor pela palavra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu oro por aqueles que já estão caminhando, Pai, que estão com dificuldade, sendo atacados por Satanás, através de flechas malignas, Senhor. Limpa o conhecimento, Jesus. Tira todo o obstáculo e enche os teus filhos de mais óleo e de mais azeite, para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus, convença os nossos irmãos, convença a nossa igreja, Jesus, da tua rica e soberana vontade, que ela é agradável, que ela é maravilhosa e que ela é perfeita. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor vos abençoe em tudo.